Vivemos num espaço com formas e medidas, onde podemos nos mover, nos virar e medir distâncias e também ângulos. Cada um de nós tem o seu próprio ponto de vista especial do universo, que é como o centro de onde observamos tudo à nossa volta, e também usamos como referencial para localizar a posição dos objetos. Tomando esse ponto de vista único, vamos imaginar que um carro está em movimento. No entanto, se estivermos dentro desse carro, parece que é o mundo que está se movendo à nossa volta. Esses pontos de vista ou referencial ajudam a descrever o universo de diferentes maneiras. Usando apenas 3 direções, esquerda e direita, cima e baixo e frente e trás, conseguimos entender o nosso mundo em relação a nós mesmos. Bom, essa ideia ganhou muita força no início do século XX. Agora imagine que tudo o que pensávamos sobre como as coisas se moviam foi completamente transformado. Nós costumávamos acreditar que o espaço tinha 3 dimensões. Mas aí veio uma revelação incrível e bombástica. O tempo é como uma 4ª dimensão, uma peça fundamental do universo que também precisa ser considerada. Nesse vídeo vamos mergulhar nessa revolução que permitiu aos cientistas unir não apenas o espaço e o tempo, mas também coisas como campos elétricos e magnéticos, bem como impulso e energia. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Matematizei. E hoje vai ter comentário com textão, certamente, porque nós vamos falar sobre relatividade. Vamos usar aqui uma metáfora. Imagine uma rua onde uma pessoa está parada na calçada e a outra está dirigindo um carro. À medida que o carro avança, criamos um diagrama especial que combina espaço e tempo, como se estivéssemos empilhando imagens de cada instante. Isso forma um bloco que representa a passagem do tempo. Agora, nesse bloco, as 2 pessoas estão seguindo em direção ao futuro, mas cada uma desenha a sua própria linha única. A pessoa na calçada segue uma linha reta em direção ao futuro, enquanto a pessoa no carro que está se movendo traça um caminho inclinado. Isso é como revirar o mundo da física de cabeça para baixo e entender que o tempo é uma dimensão tão real quanto as outras que conhecemos. É uma verdadeira mudança de perspectiva que nos ajuda a entender o universo de maneira totalmente nova. Bom, agora para a gente entender esse diagrama, se pedíssemos a um motorista que é a pessoa B, para desenhá-lo do ponto de vista dele, precisaremos usar um truque. Nós vamos mover cada pedaço do diagrama um a um para colocar o carro, que é a pessoa B, no centro da cena. Nesse novo diagrama, o carro está parado e será a pessoa A que parecerá estar se movendo para trás. Bom, o que acabamos de fazer é chamado de transformação de Galileu. Ao deslocar os pedaços do espaço, pudemos mudar nosso ponto de vista. Essa ideia mostra algo interessante que os físicos já entenderam desde o século XVII. O movimento depende do observador. Para a pessoa B que está no carro em movimento, é como se ela estivesse parada e a pessoa A se movendo para trás. Nenhuma das 2 afirmações é mais correta que a outra. Isso nos diz que o movimento é algo relativo e depende de como estamos olhando para ele. Vamos reformular isso. Digamos que a pessoa B decidiu jogar uma bola para frente enquanto o carro está em movimento. Se estivéssemos assistindo do ponto de vista de B, a bola pareceria estar se movendo mais rapidamente. Por quê? Ela já está pegando carona no movimento do carro. Segundo Galileu, podemos somar as velocidades para que haja uma mudança de referencial. Agora, imagine que A e B decidem ligar as lanternas e a luz sai delas a uma velocidade incrivelmente rápida, quase 300 milhões de metros por segundo. Parece lógico que, visto da estrada, esperaríamos que o raio de luz da lanterna B fosse um pouco mais rápido, afinal, ele já está se movendo junto com o carro. Surpreendentemente, os físicos descobriram algo que abalou tudo o que pensávamos. Quando eles medem, descobrem que a velocidade da luz é a mesma, independentemente de quem estiver olhando. Isso significa que qualquer objeto em movimento a essa velocidade terá exatamente a mesma velocidade em todos os pontos de vista. Essa velocidade é absoluta e é conhecida
como velocidade da luz. É uma descoberta que virou o nosso entendimento sobre movimento de cabeça para baixo e nos mostrou que a luz tem algo de muito especial. Bom, essa descoberta foi um verdadeiro choque para os cientistas, uma virada radical. Pergunte a si mesmo, como é possível que a velocidade da luz não mude mesmo quando estamos nos movendo em um carro? Isso é completamente diferente do que acontece com uma bola lançada por B anteriormente, que muda de velocidade quando é lançada de um carro em movimento. A solução para esse enigma surgiu no início do século XX. Os cientistas perceberam que, para manter a velocidade da luz constante, conforme observado, não só precisávamos mover pedaços de espaço no diagrama, mas também pedaços do tempo. Foi uma manipulação complexa que nos permitiu trocar de perspectiva sem alterar a velocidade da luz em qualquer direção. Tudo isso foi feito sem distorcer as linhas retas ou os volumes do diagrama. Foi uma revolução completa na maneira como vemos o movimento e a luz no universo. Bom, vamos explorar essa ideia a partir de uma transformação de Lorentz. Algo que vai te deixar surpreso. A essência disso é que o tempo e o espaço se comportam de forma diferente quando olhamos de ângulos diferentes. Imagine um evento persistente e a ordem das coisas mudando, até mesmo o tamanho dos objetos. Tudo isso se torna relativo, ou seja, muda dependendo de quem está observando. Deixa eu te dar um exemplo. Dois eventos que parecem separados por um segundo em uma situação podem ter uma diferença de 1,1 segundos em outra. E o comprimento de um carro, por exemplo, pode ser 4 metros do ponto de vista dele, mais um pouco mais curto quando olhamos de outro ângulo. Bom, agora eu quero que vocês pensem um instante. Quando algo está se movendo em relação a nós, o tempo parece passar mais devagar para esse objeto e seu comprimento parece encurtar. Isso é o que ficou conhecido comumente como relatividade especial. Vamos viajar um pouco mais em nossa mente. Pense nas rotações hiperbólicas. Quando olhamos uma cidade de cima em um mapa, as estradas parecem mudar de posição e direção quando giramos o mapa. No entanto, essa mudança é apenas uma ilusão, porque a orientação do mapa é uma escolha abstrata, que não afeta a realidade das estradas na cidade. Essas ideias podem parecer um pouco complexas, mas elas nos mostram como o mundo ao nosso redor pode se comportar de maneira estranha e surpreendente, quando olhamos sob diferentes perspectivas. Os cientistas logo encontraram uma comparação interessante entre os diagramas de espaço-tempo e um mapa. Assim como um mapa é uma representação abstrata do mundo, o nosso diagrama é uma representação abstrata do universo. É da mesma forma que podemos mudar nosso ponto de vista para olhar um mapa de diferentes ângulos, as transformações de Lorentz nos permite trocar de perspectiva de maneira semelhante. Você pode pensar nessas transformações como sendo parecidas com as rotações que fazemos em um mapa. Essa analogia faz sentido porque assim como as rotações preservam as linhas retas e os tamanhos dos espaços no mapa, as transformações de Lorentz também preservam linhas retas e volumes no diagrama. Mas, ao contrário das rotações normais, as transformações de Lorentz parecem distorcer o diagrama. Elas não mantêm a mesma distância entre os pontos. Alguns pontos podem se afastar enquanto outros se aproximam. Enquanto as rotações no mapa criam círculos, essas transformações de Lorentz criam hipérboles. Isso nos leva a pensar que essas transformações são de certa forma equivalentes a rotações, mas com propriedades peculiares que se aplicam ao mundo complexo da física quântica. Uma abordagem brilhante para esclarecer tudo isso foi orientada por Poincaré e Minkowski, que criaram um novo método para medir distâncias no diagrama, chamado de métrica de Minkowski. Seguindo a ideia deles, nosso diagrama é uma representação abstrata que não reflete com precisão as distâncias reais através do espaço-tempo. Isso é parecido com um mapa do mundo que deforma a superfície da Terra para torná-la plana. Calma aí que não tem nada aqui para terraplanista, tá? Bom, aqui está a chave, né? Imagine que cada hipérbole no diagrama, apesar de sua aparência, na verdade representa a mesma distância do centro. Isso é como um círculo em um mapa onde todos os pontos na curva estão igualmente distantes do centro. Quando mudamos de ponto de vista, todos os pontos deslizam ao longo dessas hipérboles, mantendo a mesma distância do centro. A métrica de Minkowski torna essa analogia
analogia perfeita. E as transformações de Lorentz são realmente comparáveis a rotações, só que em um cenário hiperbólico. Diferente de uma rotação comum, que pode acontecer em todas as direções, uma rotação hiperbólica diferencia dois tipos de direções. Uma relacionada à duração, que pode ser determinada com o eixo do tempo, e outra relacionada ao comprimento, que pode ser definida com o eixo do espaço. Essas direções diferentes são como intervalos de tempo e de espaço, e os raios de luz formam um cone que separa essas características fundamentalmente. Independentemente do ponto de vista, a duração continua sendo uma duração, e o comprimento continua sendo um comprimento. É uma maneira profunda e complexa de entender como as coisas se comportam em diferentes cenários. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda da relatividade especial. Bom, então aqui está o cenário. À medida que cada observador se move em direção ao seu próprio futuro, uma viagem no tempo para o passado se torna impossível. Estamos todos enclausurados dentro desses cones de luz. Em todos os pontos de vista, o futuro permanece sempre no futuro. Vamos fazer uma comparação. Imagine que uma rotação clássica gira em círculos e após 360 graus, você volta ao ponto de partida. No entanto, uma rotação hiperbólica pode continuar girando indefinidamente, porque o ângulo de rotação é medido ao longo de uma hipérbole, que se estende ao infinito. Isso nos permite girar o espaço-tempo o quanto quisermos. Agora nós vamos falar sobre a velocidade. Esse é o ângulo de rotação do espaço-tempo e mede o quão rápido um quadro de referência está se movendo em relação ao outro. Pense na velocidade de um carro, que é o ângulo entre sua própria moldura e a da estrada. Se o carro acelera, sua velocidade aumenta. E se ele acelerasse por um tempo infinitamente longo, eventualmente atingiria a velocidade da luz. Só a imaginação, tá? Bom, aqui está o grande insight. A velocidade da luz é de fato uma velocidade infinita. Ela é a velocidade máxima que algo poderia atingir, teoricamente, ao acelerar por um tempo infinitamente longo. Portanto, quando a pessoa B lança uma bola, não é a velocidade dela que se soma ao carro, mas sim a rapidez. E quando B emite luz, a velocidade do carro não aumenta, porque a rapidez da luz já é infinita. Então, ao compreender esses conceitos complexos, estamos desvendando as unificações e as ligações profundas entre diferentes fenômenos físicos. É uma jornada fascinante em direção ao entendimento das complexidades do espaço-tempo e como ele nos molda. Ao longo do tempo, os físicos gradualmente desvendaram o segredo da geometria do espaço-tempo. Não é apenas um diagrama abstrato, mas sim uma entidade real com distâncias e rotações. Essa nova perspectiva nos permitiu perceber algo incrível. O tempo e o espaço não são separados. Eles são partes de um único objeto chamado espaço-tempo. Por exemplo, quando dizemos que um objeto está acelerando, queremos dizer que seu movimento está mudando, porque sua velocidade ou direção estão sendo alteradas. Dentro do espaço-tempo, ambos os casos se traduzem em rotações, seja uma rotação clássica ou uma rotação hiperbólica. A aceleração, na verdade, é como fazer uma curva dentro do espaço-tempo. Bom, a magia não para por aí, tá? O espaço-tempo também nos ajuda a unificar os campos elétricos e magnéticos. Um campo elétrico cria uma força que acelera uma partícula carregada, enquanto um campo magnético cria uma força que faz com que elas se virem. Essas duas situações são, na verdade, análogas. Assim como o campo magnético faz as partículas girarem, a unificação do espaço-tempo nos mostra como esses fenômenos estão intimamente ligados. É uma maneira incrível de ver a conexão entre diferentes aspectos da física. Bom, então podemos dizer que o campo elétrico é como um maestro que faz as partículas dançarem em um movimento especial, uma espécie de rotação hiperbólica dentro do espaço-tempo. O campo elétrico, em certo sentido, é o equivalente no tempo ao campo magnético. Bem, aqui está a jogada, né? Essa nova maneira de ver as coisas nos permite unir duas ideias poderosas: o momento e energia. Imagine
Imagine que a energia é como a versão do tempo do impulso. Enquanto medimos o movimento através do espaço, a energia mede o movimento através do tempo. Se um objeto está parado, ele não tem momento, não se move pelo espaço, mas tem energia, porque está indo em direção ao futuro através do tempo. Agora, se o objeto começa a acelerar, sua velocidade muda. Ele gira no espaço-tempo e ganha tanto impulso quanto energia. À medida que se aproxima da velocidade da luz, esses dois se aproximam do infinito. Resumindo, as transformações de Lorentz são como as reviravoltas no nosso mapa universal. Uma mudança de perspectiva que não altera a verdadeira forma do espaço-tempo. Nos anos que se seguiram a esses avanços, Einstein e seus contemporâneos perceberam que o espaço-tempo pode realmente ficar torcido, que explica o fenômeno da gravidade. Bom, assim nasceu a teoria da relatividade geral. Mas a relatividade especial não foi deixada de lado. Da mesma forma que a Terra é curva, mas parece plana em pequenas distâncias, o espaço-tempo em escalas menores ainda é bem representado pela métrica de Minkowski. Essa é a base do nosso entendimento do universo atualmente. Novas teorias estão tentando sondar a geometria fundamental do espaço-tempo, questionando se ele é suave como um oceano ou talvez composto por grãos. Pode haver dimensões adicionais, enroladas, invisíveis em nossa escala ou flutuando com agitações quânticas. Um monte de ideias estão por aí, na esperança de um dia alcançar uma compreensão fundamental do universo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E já que você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, assim você ajuda a fortalecer a nossa comunidade dentro dessa plataforma. Deixa o like, que é super importante também. Façam comentários com dúvidas, críticas e elogios. E compartilhem nas redes sociais. Ah tá, vou deixar 2 vídeos aqui como recomendação para vocês darem uma olhadinha e complementarem as informações a respeito desse vídeo. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima. Acabou. Então vou gravar todo o final, né? Sim. Tá. Respira e vai.